Vamos abrir a Bíblia em Mateus 13, versículo 47 ao 52. Mateus capítulo 13, do versículo 47 ao 52. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e espalha toda sorte e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cesto, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas boas, novas e coisas velhas. Amém? Pode estar sentado, meus irmãos. Aqui então, nós temos mais uma parábola de Jesus, a famosa parábola da rede. E essa parábola, ela é irmã gêmea da parábola do joio. Quantos aqui se lembram que a gente falou da parábola do joio? Do joio e do trigo. Essa a gente chama a parábola irmã gêmea, porque tem o mesmo propósito. E é uma parábola altamente importante para os nossos dias hoje. É uma parábola simples de entender, principalmente no contexto que Jesus falou. Eu tenho ressaltado para os irmãos a importância de Jesus, quando ele contava histórias, trazer coisas da vida diária das pessoas. Então ele usa muito a agricultura. Nós falamos na semana passada do tesouro enterrado, era algo comum que as pessoas faziam, e pescaria. Boa parte dos seus discípulos eram pescadores, e ali ao redor do Mar da Galileia, aonde realmente Jesus estava ensinando, era uma das profissões mais comuns. O Mar da Galileia é um dos mares mais frutíferos, com mais diversidade de peixe. Tem teólogos que dizem que varia de 30 a 50 espécies de peixe naquele lago, é chamado de Mar da Galileia ou Mar de Genezaré. Então Jesus pega toda aquela realidade daquele contexto, a geografia, a profissão das pessoas, e ele puxa e traz mais uma parábola. Para quê? Falar como é o reino dos céus, o reino de Deus, como as coisas acontecem no reino de Deus, aquilo que estava iniciando a partir de agora ali. E, como eu falei, é muito preciso para hoje também. Nós estamos 2000 anos depois que Jesus falou essas palavras, mas deixa muito bem claro sobre a história. Jesus falou que uma rede, e as redes, quando Jesus estava falando, não era apenas aquela tarrafa, já tinha a famosa tarrafa, que uma pessoa ou duas pessoas lançam. Ele estava falando de rede de arrastão, que eram redes de mais ou menos 2 metros, assim de altura, e em torno de 50 a 100 metros de extensão, com chumbos nas pontas, e os barcos iam fazendo literalmente um arrastão, e vinha muito tipo de peixe. Jesus falou: vocês estão cientes sobre isso? Esses arrastão, essa rede que puxa todo tipo de peixe, assim é o reino dos céus, onde vem todo tipo de gente. Como tem peixes ruins, tem peixes bons, assim é. Vocês separam os peixes que são úteis para vocês, os peixes que são bons, os ruins vocês jogam fora. Do mesmo jeito é o reino dos céus. Há justos e há, olha só a palavra, perversos, justos e ímpios. Assim é no reino de Deus. Todos eles vêm, mas do mesmo jeito, uns são guardados e preservados, outros são jogados fora. Nós vivemos em tempo, meus irmãos, e por isso que eu falei que as palavras de Cristo são relevantes, onde, infelizmente, muita podridão, e a gente pode dizer dentro da igreja, e quando eu falo igreja entre aspas, eu falo nessa coisa mais ampla,
não a igreja do Senhor Jesus, não as pessoas salvas, porque a igreja, na essência, é isso: alguém que aceita a Cristo verdadeiramente, tem uma mudança de vida, passa a ser igreja. Mas infelizmente, hoje nós temos visto aí nesse mundo gospel diversas coisas incoerentes com a realidade cristã. Você vê, por exemplo, uma Rede Globo de televisão, que sempre falou mal dos cristãos, que defende todos os princípios anticristãos, que defende a amoralidade e a imoralidade, que levanta a bandeira da perversidade para atrair para os seus interesses os cristãos evangélicos. Começa agora a gravar, e produzir cantores do mundo evangélico pela Globo Music. A Som Livre. Você vê hoje a Globo promovendo aí o troféu Promessas para arrebanhar os cristãos. Você vê os cantores evangélicos sendo convidados para também participar e cantar nos shows da televisão. Isso tem sido cada vez mais normal. É comum você ver um cantor, um artista lá do mundo, que não conseguiu mais fazer sucesso lá, dizer que se converteu, para lançar um CD agora para o mercado gospel, para o mundo gospel. E se você está um pouco mais alerta, você vai ver que na pesquisa desse ano, a música gospel entrou no ranking das mais vendidas do Brasil. Foi a primeira vez que apareceu no ranking oficial, esse índice, e eles ficaram assustados. Como vende, o mercado que tem para tudo isso. Só que, infelizmente, claro, o mundo vai agir assim. O mundo, ele vai tentar atrair os cristãos visando o seu bem, visando os seus propósitos, visando o lucro. Infelizmente, nós temos visto muitos cristãos se renderem e se juntarem e serem coniventes com essas podridão toda que nós estamos vendo aí. Vivemos em tempos onde as igrejas estão cheias de pessoas que vêm vazia e permanecem vazia, que não querem uma mudança. Nós vivemos tempos onde nós temos visto até lideranças eclesiásticas fazerem coisas absurdas, papéis de ímpios. É só você parar para ligar a televisão, e eu tenho falado sobre isso, os falsos profetas dos nossos tempos, que estão aí em capa de revistas, estão aí promovendo escândalos para o reino de Deus. É isso que você vê hoje, como eu tenho falado, pastor hoje tem a mesma conotação de ladrão, e crente tem a mesma conotação de otário que dá dinheiro para pastor. Vivemos em tempos assim, mas eu louvo a Deus pela sabedoria dele. Lá atrás, 2000 anos atrás, Jesus já explicou tudo isso que iria acontecer. Essa parábola é como a parábola do joio. Por mais que cresça o trigo, cresça o joio no começo parece com o trigo, mas logo depois se vê que não é, e ele é arrancado e jogado para queimar. Assim também o reino dos céus é como uma rede. A mensagem do evangelho é jogada, e ali tem pessoas que querem realmente o evangelho, tem pessoas que querem intimidade com Deus, mas também tem pessoas que querem se aproveitar disso, pessoas que querem se dar bem, pessoas que não passaram por transformação, estão ali. 3 verdades então eu separei para a gente estar refletindo sobre isso. Primeiro é justamente essa questão da diversidade de pessoas dentro da igreja, que é o tempo da pesca, o tempo da pesca. Vem todo mundo. E num tempo como hoje, onde ser cristão é popular. Para a gente entender um pouquinho essa realidade, é bom a gente conhecer um pouco da história da igreja. Eu já falei alguma coisa para os irmãos e gostaria de reforçar. Os 300 primeiros anos da igreja, depois dos apóstolos, depois de Jesus, o próprio Jesus foi muito perseguido pelos judeus, fariseus. Nós temos os apóstolos sendo perseguidos, de todos, nós temos ali apenas João que conseguiu viver um pouco mais e morreu de velhice. Todos os outros foram mártires, porque pregavam a verdade, que confrontava as pessoas, foram mortos. Durante os 300 primeiros anos da igreja, a igreja foi perseguida, os cristãos foram jogados para entreter as pessoas,
dentro lá das arenas, lutarem com gladiadores, ser jogados para leões comer, participarem de touradas para serem chifrados pelos touros. Era um espetáculo, né? Mas ali, nos 300 primeiros anos da igreja, nós tínhamos uma igreja pura. Nós tínhamos uma igreja que era uma igreja perseguida, que muitas pessoas morriam, milhares, milhões de pessoas, a gente pode falar, né? Milhões de pessoas morreram nesses 300 primeiros anos, mas nós tínhamos uma igreja pura. E Tertuliano, um dos pais da igreja, já dizia: o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque as pessoas olham alguém morrendo por uma causa verdadeira e elas ficam com a pulga atrás da orelha. Peraí, deve ter alguma verdade do que essa pessoa acredita. E o cristianismo cresceu, se alastrou e abrangia e pegava pessoas realmente que queriam a fé. Só que o que aconteceu? No ano de 313, né, nós temos uma grande mudança na história da humanidade toda, porque um imperador que assume o trono, né, do Império Romano, ele se converte ao cristianismo. É claro que enquanto ele estava em período de guerras, né, não se sabe se ele passou ou não por uma conversão, porque ele viu o crescimento dos cristãos e ele viu a possibilidade dele se aproveitar desse benefício. Então ele se converte ao cristianismo. É o famoso imperador Constantino. Todos os imperadores romanos antes perseguiam os cristãos, né? Uns mais, outros menos, mas nenhum era cristão. Todos perseguiam cristãos, seguiam a religião do Império Romano, a cultura grego-romana. Agora Constantino, em 313, se converte ao cristianismo. E é aí que toda a podridão que nós vemos durante a Idade Média entra na igreja e que dura até os dias de hoje. A partir de 313, nós vemos muitas pessoas entrando na igreja pelos benefícios. Antes, os pastores, os bispos, que eram os primeiros a ser mortos, agora, no tempo de Constantino, eles eram chamados para comer na mesa do imperador. E os cargos públicos, os altos cargos públicos da sociedade romana, de Roma, começaram a ficar na mão de quem? Desses bispos, desses pastores. Houve uma mistura entre política e fé. E ali, muitos peixes maus entraram no cristianismo. E a partir daí, o que aconteceu? Todas essas coisas antibíblicas, adoração a santos, veneração da Maria, comércio de relíquias e ossos de apóstolos, todo o comércio da fé começou a entrar a partir daí dentro da igreja. E nós vivemos então a idade das trevas, né? Até que em 1517 nós temos uma outra grande mudança positiva, que é a reforma, e tenta se restaurar um pouco daquele começo, e surgem as igrejas protestantes, surgem as igrejas evangélicas, que infelizmente também deixaram se esfriar, e hoje nós vemos em tempos que é um grande perigo. O comércio da fé que acontecia lá atrás voltou-se, infelizmente, com as igrejas neopentecostais e também até umas igrejas pentecostais aderindo à teologia da prosperidade. Nós vemos tempos terríveis dentro da igreja, onde essa mistura está muito intensa. Tem bons peixes, mas tem peixes ruins. E uma coisa importante que a gente precisa entender é essa diversidade dentro da igreja. E a gente precisa entender que a igreja militante, essa igreja que está na terra, meus irmãos, nunca vai ser perfeita. Primeiro porque todos nós somos imperfeitos. Mesmo aqueles que servem ao Senhor, que passaram por uma conversão, ainda vão cometer erros, ainda serão imperfeitos. Claro que sempre com um objetivo de buscar a santidade, ser parecido com Cristo, se arrepende, se humilha. É aquela luta de fé. Mas tem muita gente também que não está nem aí, que vem por vir, que quer apenas se beneficiar dessa questão. Então nós vivemos em tempos com tudo isso. Agora, o que é importante para a gente? E aqui fica uma grande lição. Nós vivemos em tempo, como eu tenho falado, de tudo isso, só que onde as pessoas perderam o foco. E muitas vezes nós cristãos recebemos o convite para perder o foco. Qual é o foco? É Jesus. É Jesus. Porque eu não posso querer sair do reino de Deus pelo fato de que eu estou vendo alguém dentro da igreja que não vive uma vida santa, uma vida direita, uma vida correta. Eu não posso fazer que o centro das minhas atenções e que a base da minha fé seja uma outra pessoa, porque se você ficar olhando, meus irmãos, para outras pessoas que estão na igreja, e muitas vezes até para líderes eclesiásticos,
líderes de ministério, pastores, ou seja quem for, você pode ter a sua fé frustrada. A nossa base jamais deve ser homens, nem você mesmo. A nossa fé precisa ser Jesus. Ele é a rocha inabalável, Ele é a rocha que em todos os momentos pode vir chuva, pode vir tempestade, essa rocha permanece, e a gente precisa estar alicerçado nessa rocha, e na sua palavra que é a verdade. Portanto, meus irmãos, que você tenha discernimento, aonde você estiver congregando, e você está congregando na Assembleia de Deus, saiba que aqui você vai se decepcionar com pessoas, aqui você vai ver pessoas tendo o comportamento de alguém que não tem nada de Deus, aqui você vai ver muitas vezes coisas que não condizem com a realidade cristã. Não que a igreja tenha pregado isso, tenha incentivado isso, não, mas é como diz a parábola, a rede foi jogada do Evangelho, vai atrair todo tipo de pessoas. Infelizmente, tem muitas pessoas que não querem nada com Deus, mas estão aí, e muitas vezes prejudicando outras. Então, meus irmãos, não crie bloqueios, não impeça a tua fé de crescer, e pare de congregar. Hoje vemos esse modismo, pessoas que querem parar de congregar, não, aquela igreja lá cheia de pessoas imperfeitas, não vou mais. Toda igreja é cheia de pessoas imperfeitas, toda igreja tem os peixes que não servem para nada, tem os peixes ruins, mas que você tenha discernimento, esteja sempre olhando para Jesus. Quando olhamos para Jesus, a gente não decepciona, Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus e cuidado com a sua vida. Uma outra coisa importante, eu já falei sobre isso na parábola do joio, é justamente essas duas grandes categorias. Eu falei para vocês, não existe meio termo, não tem um joio trigo, não tem um trigo joio, ou é joio ou é trigo. Do mesmo jeito aqui Jesus colocou de uma forma bem categórica, olha, tem peixes bons, são peixes úteis, esses peixes vocês querem, esse faz parte do reino, e tem peixes ruins, que não servem para nada. Tem essas duas categorias, sempre vai ter. E eu acho bem forte as palavras que Jesus, ele então coloca, quando vai aplicar, ele diz assim, olha, esses peixes ruins, são os perversos, que vêm junto no reino de Deus. Os peixes bons, olha só, são os justos. Falando dentro desse assunto, eu me lembrei de alguns versículos, lá em 1 Coríntios 5 e 11, olha só o que Paulo está falando para a igreja de Corinto, que haverá perversos dentro da igreja. Ele diz assim, mas agora eu estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizem se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Olha só o que ele está falando. Paulo estava falando que lá em Corinto, na igreja, dentro da igreja, que chamava de irmão, que dava paz do Senhor, que andava com a Bíblia debaixo do braço, ele diz, olha, muitos são idólatras, avarentos, caluniadores, alcoólatras. Com tais pessoas você não se junta. Com tais pessoas, são pessoas que não querem mudar de vida, você não deve nem sentar para comer. Como eu falei, comer naquela sociedade era você se relacionar, era você deixar ser influenciado pela pessoa, é você querer ter uma relação íntima com a pessoa, a ponto de serem amigos de influência um com o outro. Paulo diz, não sente e como que esse tipo de pessoa, são pessoas que não querem mudar. Ou seja, tire da tua cabeça essa ideia que todo mundo que está aqui são pessoas que realmente querem buscar o Senhor. Você não deve ficar julgando, e depois eu vou falar sobre isso, mas você fique atento, você vai ver os frutos, se tem ou não fruto, você vai ver isso, se tem ou não fruto, e a partir daí, escolha boas companhias, faça boas escolhas. Olha só o que o próprio Paulo fala lá em Romanos 16, versículos 17 e 18, eu recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor,
mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Olha isso, pessoas com boa lábia, mas que só colocam defeito no reino de Deus, e esfriam a fé das pessoas, e ele usa o termo, causando divisões. Nós vivemos esses tempos, falsos cristãos causando divisão dentro da igreja. E lá em Tito, o próprio Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 9 e 10, ele disse: olha, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que opõem-se a ela, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente ao do grupo da circuncisão. Ou seja, gente, isso aqui nós estamos falando de máximo 50 anos depois de Cristo, em torno de 20 a 30 anos depois de Jesus ter contado a parábola, e Paulo, nas igrejas que ele estava abrindo, que ele estava construindo, que ele estava dando suporte, já estavam cheios disso, peixes ruins, tentando prejudicar o reino, a pesca do reino. E ele falou: cuide com essas pessoas, não se envolva com essas pessoas. E outra, refute baseados na palavra de Deus, que é a verdade. E ele diz: cuide principalmente com o grupo da circuncisão. Eu já falei para os irmãos, era aqueles judaizantes, que falavam que não, para se tornar crente, para aceitar a Jesus, tem que passar pelos ritos do judaísmo, e tinha a circuncisão, principalmente dos homens. E Paulo falou: não tem nada disso, Jesus vai muito além disso, Jesus vai muito além de uma marca corporal. Jesus agora quer circuncidar o nosso coração, isso é importante. Mas tinham aqueles lá querendo colocar bloqueios, querendo colocar limites, era colocar um jugo nas pessoas que elas não suportariam. E nós hoje ainda temos isso e precisamos estar atentos. Mas eu gostaria também de enfatizar, falei dos perversos, eu gostaria de enfatizar também o outro termo que Jesus usa, os justos. Os justos. E eu louvo a Deus, por quê, irmãos? Porque sempre teve este remanescente. Por mais que lá com Constantino, como eu falei, por volta dos anos 313, a coisa ficou feia, Deus sempre falou aos corações. Muitos responderam positivamente, muitos deixaram-se ser governados pelo Senhor, e a palavra entrou nesses corações, e eles foram verdadeiros cristãos. Hoje tem muitos verdadeiros cristãos, hoje continua tendo esse remanescente, e o Senhor olha para ele, e ele diz que esses são os justos, aqueles que buscam andar com retidão, aqueles que buscam a justiça. Eu separei pelo menos 3 versículos aqui, para a gente falar sobre o justo, que são versículos, principalmente os salmos fantásticos. O primeiro lá, o Salmo 1, versículo 6, olha só o que diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Olha só, o Senhor aprova o caminho dos justos. E quando nós falamos de aprovação, olha só o que essa palavra ela nos leva, ao radical, prova, ou seja, todo ser humano passa por provas, mas como é importante nós sermos aprovados nas provas da vida, nos desafios da vida. Os desafios vêm para todos, você será desafiado, você enfrentará problema, você enfrentará dificuldade, mas olha só o que é a promessa de Deus: o Senhor, Ele aprova o caminho dos justos. Aqueles que buscam fazer a justiça, aqueles que buscam andar com retidão, tem o suporte do Senhor, tem a ajuda do Senhor, tem realmente todo o apoio do Senhor em sua vida. Olha só o que fala o Salmo 34:15: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Salmo 34:15. Ou seja, a quem o Senhor ouve, a quem o Senhor responde quando está clamando por socorro, a quem o Senhor olha,
estende o braço para ajudar, oferece ajuda ao justo. Mais uma vez o termo justo aparece aqui, ou seja, a importância de buscar ser justo, ser honesto, ser íntegro aos olhos do Senhor. Esses o Senhor ajuda. E o Salmo 37, versículo 17: o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustenta os justos. Irmãos, nesse tempo tão maluco que nós estamos vivendo, de tantas crises existenciais, você vai ver justamente isso aqui acontecendo, né? O braço forte dos ímpios será quebrado. Pessoas que confiam em si mesmo, braço forte, meu dinheiro está aqui, estou garantido, né? Eu sou rico, nada vai acontecer comigo. O braço forte do poder, não, porque eu tenho autoridade, eu mando e desmando. O braço forte da fama, não, eu sou conhecido, né? O braço forte do orgulho, o braço forte da avareza, isso será quebrado. Agora, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam a justiça do Senhor, esses o Senhor sustenta, esses perseveram, esses chegam até o fim. Dá uma parada, você não precisa, olha gente, hoje, você vê isso aqui provado em todo jornal, em toda revista, em toda notícia que você ouve. Você vê isso na sociedade, na tua vizinhança, você vê isso na tua empresa, onde você trabalha, você vê isso o tempo todo. Pessoas que confiavam em si, pessoas que, nossa, eram orgulhosos, pessoas que eram autoconfiantes, daqui a pouco estão em depressão, caem nas drogas, família destruída, né? Acaba com o casamento, os filhos se desviam. Você vê isso o tempo todo. Por quê? Colocar a confiança em si, não no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor e buscamos a sua justiça, quando eu falo buscar a sua justiça, ser parecido com o Senhor, ser justo como o Senhor, viver em integridade, esse o Senhor sustenta. Nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos que a gente acha que não vamos aguentar, o Senhor vem, nos protege, nos sustenta. Irmãos, dá uma pensada em tanta coisa difícil que você já passou na vida, dá uma lembrada na tua vida mesmo. Eu olho para a minha vida, e ainda jovem, olha, quantos momentos que deu vontade de chutar o balde, quantos momentos deu vontade de chutar o pau da barraca, quantas vezes é um momento de desespero, mas aí a gente se lembra das palavras do Senhor, do conforto do Senhor, que Ele é esse refúgio, e como é bom você poder relaxar no Senhor. Ele te dá força para você vencer aquela dificuldade, superar aquela tentação, superar aquele problema. E hoje você está aqui, é porque o Senhor te sustentou. Hoje você está aqui porque o Senhor te guardou. Hoje você está aqui porque a boa mão do Senhor foi contigo. Essa é a realidade, meus irmãos. Então nós precisamos a cada dia mais buscar o quê? Buscar ser esse peixe bom, buscar ser esses justos que o Senhor procura na terra e se agrada de nós. A terceira verdade, é o tempo do juízo. Eu falei sobre o tempo da pesca, justamente enfatizando a questão dessa diversidade que vem de pessoas para a igreja, o tempo da separação, onde há os perversos e há o justo, e o tempo do juízo. Isso aqui, irmãos, fica bem claro, justamente porque não somos nós que devemos julgar ninguém, tá? Não somos nós que devemos julgar ninguém, criticar ninguém, condenar ninguém. Não somos nós que devemos apontar o dedo, sair apontando o dedo, dizendo, você vai para o inferno, você para o céu, você é de Deus, você não é de Deus. Não somos nós, isso não compete a nós. Ou seja, a igreja não pode ser uma igreja que discrimina as pessoas. Eu tenho falado muito isso, não, pelo contrário, a rede vem todo mundo, nós precisamos receber as pessoas, é claro, propor uma mudança de vida, propor a transformação do Evangelho, mas nós não cabe a nós ficar apontando o dedo e mandando as pessoas para o inferno. Podemos orientar baseado na palavra, olha, esse é o caminho de vida, esse é o caminho de morte, faça isso e viverás, faça isso e morrerás, e se a pessoa escolher o caminho de vida, você vai ver os frutos. Não somos nós que devemos condenar. Nós precisamos o quê? De estar atento
para ver se nós vamos permitir que aquela pessoa influencie a minha vida, como eu falei, porque nós vamos ver os frutos. Mas se você viu que ela não está produzindo frutos, que ela não quer nada com Deus, que ela realmente não passou por uma transformação, pelo contrário, continua no caminho de morte, o que você tem que fazer? Ore por ela, ajude ela, aconselhe ela, mas nunca fica colocando um jugo sobre ela, apontando o dedo, fazendo um juízo. Isso compete a Deus. E olha, meus irmãos, o juízo de Deus, ele não falha. O juízo de Deus, ele não falha. Eu quando falei do joio, eu comentei isso para os irmãos, O homem, nós olhamos muito para a aparência. Infelizmente, nós nos enganamos muito, porque achamos que, nossa, alguém de terno, gravata, cabelo debaixo do braço, é um crente verdadeiro. Muitas vezes, ali, tem alguém muito mais perverso do que alguém que entra de regata na igreja de bermuda. Não é a aparência que mostra o que está lá na essência do coração, mas a gente é levado pela aparência para tudo. Eu falei para vocês, fazer o teste, não sei se alguém fez, mas coloca uma roupa decente e vai no shopping e entra numa loja, você vai ter uma recepção agradável. Agora vai de havaiana, bermuda, camiseta suja assim, você vai ver o tipo de recepção que você vai ter. Porque todo mundo quer julgar pela aparência, e o homem é falho nisso, mas Deus julga o coração. Quando eu falo que Deus julga o coração, alguns acham que isso é bom, realmente é bom, só que para aqueles que são perversos, para aqueles que são ímpios, aqui o bicho pega, porque de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Eu falei já algumas vezes para os irmãos, a gente engana pai, a gente engana marido, a gente engana esposa, a gente engana pastor, a gente engana chefe, a gente engana todo mundo, porque o mundo vive de aparência. Se você tiver uma boa lágrima, uma boa aparência, cara, você faz coisas absurdas. Agora, de Deus não se zomba, e Deus é justiça. Deus é justiça. A parábola do joio e essa parábola da rede, diz que o fim dos perversos será terrível. Na parábola do joio diz que o joio é lançado ao fogo para queimar. A parábola das redes diz que o perverso, o peixe que não serve, é jogado fora. Isso é forte. Algumas pessoas, e tem muitas teologias, principalmente a famosa teologia universalista, ela é contra isso, porque ela diz, não, como pode um Deus de amor, jogar alguém no inferno? Como pode um Deus de amor não salvar todas as pessoas? Deus, Ele é plenamente amor. Deus não pode ter maior amor ou menor amor. Ele é o amor em perfeição, mas Deus também é justiça em perfeição. Deus é plenamente justo, e Ele lançou-se, o papel dele Ele já fez, Ele se doou como resgate para todos, Ele lançou o salva-vidas da graça em Cristo Jesus. Aqueles que querem se agarrar a esse salva-vidas, entrar nesse bote salva-vidas, esses estão dizendo sim para a graça, desfrutando da graça. Os outros, por consequência lógica e por suas escolhas, eles vão perecer. Essa justiça de Deus, ela não falha. Portanto, meu irmão, uma vez eu preguei sobre isso, no mundo tão injusto como nós vivemos hoje, confie na justiça de Deus. Nada ficará impune. Tudo será julgado. Isso serve para nós. Agora, que a gente venha entender uma coisa, se a gente realmente fosse receber a justiça de Deus, nós estávamos mortos. Mas o que nós fazemos? Nós nos colocamos debaixo da cruz de Cristo. Aqueles que aceitam Jesus se colocam debaixo da cruz de Cristo, e a justiça e a ira de Deus, que era para todos nós pelos nossos pecados, cai aonde? Cai em Cristo. Esses são os méritos da cruz.
E isso é desfrutar da graça de Deus, é você se esconder na cruz de Cristo, a ponto que a ira e a justiça de Deus não te atinja. A justiça de Deus acontece, mas em Cristo Jesus, que veio nos resgatar e salvar. Esse é o plano da salvação. Agora, quem não se esconde nessa cruz, quem não deixa Jesus ser realmente, o seu suporte, o seu escudo, quem não se esconde nessa cruz, sofrerá a justiça de Deus. E essa justiça é uma justiça plena. Aquilo que você semeou, isso você colherá. Irmãos, para concluir, o tempo já se foi, mas o meu convite para você e a minha oração para mim e para você é que nós venhamos ser achados como bons peixes, na categoria de peixes bons, e que a gente venha entender que nessa rede que puxa todas as coisas, eu não venha me deixar ser contaminado pelos peixes ruins, que muitas vezes estão dentro da igreja, que muitas vezes estão nessa rede, que muitas vezes estão nesse mundo louco gospel de 2013, que nada disso venha enfraquecer a minha fé, mas que eu venha me relacionar com esse Cristo, que eu venha me alicerçar nessa rocha que não falha, que não desmorona, essa rocha que é a base sólida e verdadeira onde eu posso colocar a minha vida. Amém? Vamos se colocar em pé. Meus irmãos, eu encerro então com uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que esses escândalos que vocês têm visto aí, de pastores, de crentes, na mídia, e essa junção, de sincretismo religioso, de muitas vezes cristãos dando o braço para o mundo, a má notícia é que infelizmente isso vai aumentar a cada dia, tá? A cada dia você vai ver mais escândalos saindo desses que se dizem bons peixes, mas não são. Agora, a boa notícia é que sempre haverá o remanescente. A verdadeira igreja, ela vai continuar. Se Jesus vir daqui 500 anos, 1000 anos, 3000 anos, lá vai ter uma igreja. E que enquanto nós estivermos nessa vida, nós possamos nos encaixar nos verdadeiros e bons peixes. O Senhor conta conosco. Esses são os peixes que são úteis para o reino de Deus. Seja útil para o reino de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por mais uma história, Senhor, que Tu nos ensina a respeito do Teu reino. Deus, nós Te louvamos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, que permitiu que nós caíssemos na Tua rede, e nós queremos, Senhor, ser achado nesses peixes bons, nos justos, naqueles que buscam, Senhor, viver uma vida íntegra, que agrade o Teu coração, que se embasa nos Teus princípios, nos Teus valores, nos Teus ensinamentos. Deus, nos ensina a cada dia a agir, Senhor, da maneira que Tu deseja que nós venhamos agir. Ensina-nos a ser parecido contigo a cada dia, Senhor, e nos dê, Pai, discernimento, para nesse mundo, Senhor, onde tantos peixes ruins têm tentado nos influenciar, nos contaminar, nos levar, Senhor, para o caminho errado. Deus, nos ensina a ter discernimento, nos capacita, Senhor, a fugir da aparência do mal, para vivermos realmente em Ti, rocha inabalável que não cai, que é sólida e verdadeira. Deus, a nossa vida está em Ti, nós queremos permanecer em Ti. Acha em nós utilidade, Senhor, e como peixes bons, nós venhamos servir de alimento, de remédio, de nutrição, Senhor, para tantas vidas que carecem também encontrar a verdade. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém.